dia, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma alegria estarmos juntos para cultuar ao Senhor nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje a gente vai ter um domingo, uma manhã para lá de especial, mas depois a gente faz as apresentações e apresenta para os irmãos aí a nossa tarefa de hoje. Muito bem, alguns avisos, na verdade, apenas um aviso da nossa Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá já no próximo domingo, no dia 1º de junho. Então, você que é membro da igreja está convocado para essa Assembleia. É um tempo muito importante de deliberação na vida da igreja. A gente vai pensar muita coisa sobre a questão do como é que está andando a nossa área financeira. Nós vamos receber novos membros também. E também a gente vai pensar um pouquinho sobre evolução patrimonial, nem tanto, né, Flor? Acho que nós estamos tranquilos, mas nós vamos também lançar para os irmãos aí um desafio em relação à nossa obra do ano que vem, né? Nós estamos aí com um projeto, com a graça de Deus, de transformar a fachada da nossa igreja. Então, ano que vem, se Deus permitir, a gente vai começar a quebrar tudo aqui, mais uma vez, né? Acho que é a 4ª obra que a gente entra, e aí vai ser dia da gente dormir aqui na igreja, passar um tempo aqui, mas Deus vai nos abençoar. Então, na próxima Assembleia, a gente vai comunicar aos irmãos todos esses projetos. Então, dia 1º de junho, sabe essa data, Assembleia Geral Ordinária. Muito bem, nós temos aqui alguns irmãos que fazem aniversário nessa semana, mas aqui no meu raio-x, aqui no olhômetro, acho que nenhum deles ainda chegaram. Mas eu vou pegar os representantes, tá certo? Primeiro nós temos o Josué Pai, que faz aniversário dia 25 de... Oi? É hoje, dia 25. Ô, Malu, você está me interrompendo? Eu ia falar que é hoje. É hoje. O Josué Pai faz aniversário hoje, dia 25. E eu estou vendo aqui o Jonas e a... O Jonas? Ah, não, vem cá, Jonas, nós vamos orar por você. Nós vamos orar pelo... Quem pode subir? Hã? A Nadir. Nadir, vem cá, Nadir, para representar o Josué. A mãe, então vem. Pronto. Pronto, vem a família toda. Marlu, se quiser vir também, pode vir também. Pronto. E nós temos também a pequena Aurora, que faz aniversário essa semana também, no dia 29. Marquione e Ayla não chegaram ainda, né? E temos também, quem pode substituir, quem pode representar aqui a pequena Aurora? Vem cá, vem, já que não tem ninguém, é você. Pronto. E temos também a Carol Baeta. Carol Baeta também não chegou ainda. Vou pedir a tia da Carol Baeta, vem cá, Tânia, para representar a Carol. Muito bem. Carol faz aniversário dia 31 de abril, ó. De maio, 31 de maio. Mais uma interrompendo. Agora quem foi? Vamos orar, irmãos, por esses irmãos tão queridos aí. Agradecer ao Senhor por mais um ano de vida. Ó Senhor dos altos céus, nós te damos graças nessa manhã pela tua presença entre nós. A tua palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos, mas nós sabemos que o Senhor está entre nós, Senhor, porque o Senhor tabernaculou, Senhor, no meio do seu povo. O Senhor ama o seu povo. Ó Deus, o seu compromisso não é com pedra, não é com tijolo, mas é com carne e osso, Senhor. Muito obrigado pela encarnação do Verbo Jesus, muito obrigado porque Ele é a vida. E te damos graças, Senhor, pela vida que o Senhor tem dado aos nossos queridos irmãos, ao Josué, a Aurora, a Carol. Ó Senhor, que sobre cada um deles esteja a tua bênção, o teu favor, o teu socorro, Pai. Recebe nosso louvor e gratidão pela grande bênção que eles e suas famílias são na vida da nossa igreja. Abençoa também o Jonas, que faz aniversário essa semana. Obrigado pela visita dele, Senhor. Que sobre ele também esteja a bênção do Senhor, Pai. Nós assim oramos
e oramos no irrecusável nome sobre todo nome, nome de Jesus, a quem honra e glória. Amém, amém, amém. Então, os irmãos podem assentar, nós vamos fazer apenas a leitura de um versículo bíblico que se encontra em Filipenses, capítulo 1, verso de número 6. Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: eu estou convencido, outra tradução diz, eu estou bem certo, a que nós estamos lendo aí, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vós, na igreja, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. Bom dia, meus queridos irmãos. Que nosso Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã e você possa abençoar quem está do seu lado aí cantando, né? Agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela bondade do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Você faça isso cantando, expressando a sua gratidão ao Senhor, porque Ele tem sido bom com você, tem sido bom conosco, e em todo tempo tem se mostrado presente em nossas vidas. E é Ele que nós vamos entregar o nosso louvor a Ele nesta manhã, entregar a nossa adoração, e vamos começar pedindo isso ao Senhor, que o reino dele venha sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade. Vamos cantar isso com o nosso coração, com a nossa voz, e expressar o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor. Choram és consolo dos famintos, confusão dos perdidos, salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós.
conhecer esse amor do Senhor que habita em mim, em você e em nossos corações. Enquanto cantamos mais uma canção, você tem a oportunidade de entregar ao Senhor a sua adoração também em forma de dízimos e ofertas. É dizer ao Senhor que você depende unicamente, exclusivamente do cuidado dEle. Agradeça ao Senhor. Enquanto você canta, você também pode trazer então os seus dízimos e ofertas. Você vem preparado para isso. E agradeça ao nosso Deus cantando. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Declare isso com o seu coração. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence incendiar. Pelas ruas, o nome de Jesus, sobre a escuridão vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Seu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Vai pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Mais uma vez, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Senhor, nós queremos declarar sobre toda a escuridão, sobre a depressão, sobre as nossas vidas, o Teu nome, que é luz, o Teu nome que ilumina, que dissipa as trevas, que incendeia e aquece os nossos corações. Nessa manhã nós queremos, ó Deus, entregar o nosso louvor ao Senhor e também dizer, ó Deus, e declarar o Teu nome, e declarar, ó Deus, o Teu poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade. Ó Deus, que o nosso coração possa se encher sempre da alegria do Senhor, que nos traz esperança e que dissipa, ó Deus, toda a depressão, toda a ansiedade e todo o medo. Ó Deus, que nossa confiança esteja no Senhor. Nós pedimos isso ao Senhor. Nos mova, ó Deus, a acreditar somente no Senhor e depositar toda a nossa esperança, a nossa confiança, ó Deus, e o nosso amor em Ti, porque no Senhor nós podemos descansar o nosso coração, ó Deus, e encontrar refúgio. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti. Nós Te agradecemos pelo Teu sustento também presente em nossas casas, ó Deus, em nossa vida e na vida da nossa igreja. Recebe a nossa adoração a Ti nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar por um instante. Muito bem. Quero chamar as meninas aqui da MCM. As meninas. As garotas da MCM.
Amém. Graças a Deus pelos diversos dons que Deus tem dado à nossa igreja. Irmãos, eu falo e louvo ao Senhor porque a nossa igreja é uma igreja muito rica de dons e talentos. É uma grande alegria quando há esse espaço também para que os irmãos possam compartilhar do seu dom. Então, se você está é membro da nossa igreja, está sentado no banco, é uma opção sua, fique livre. Mas se você deseja servir, há espaço para você entre nós. Existem muitas carências, muitas necessidades na igreja, e não esconda o seu dom. O seu dom vai enriquecer a igreja. Lembrando aquilo que sempre Lutero nos ensina, que quando nós escondemos o nosso dom, nós roubamos o nosso irmão. Então, o dom que Deus te deu não é seu, é da igreja, pertence à comunidade. Então, não esconda o seu dom, compartilhe ele. Certamente você será enriquecido e a pessoa também que receber a sua ministração também será muito abençoada. Muito bem, nós estamos no mês de maio. Como os irmãos sabem, mês de maio é o mês da família batista. Então, nós já tivemos no domingo passado aqui um tempo muito precioso, muito rico. Nós fizemos aqui uma mesa de debate, de discussão, dentro daquela temática maior, daquele guarda-chuva maior, que é o Sermão da Montanha, que nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical. Nós pensamos dali uma das características dos bem-aventurados, que é a mansidão. E nós tivemos, no domingo passado aqui, uma conversa muito gostosa sobre esse aspecto, com diversos saberes, né? Com a psicologia, com a pedagogia, com a teologia. A Viviane estava com experiência doméstica mesmo. Mas foi uma conversa muito gostosa e muito enriquecedora. Hoje não será diferente. Hoje nós temos a grande alegria de ter conosco o pastor Geraldo e a sua esposa, Fernanda. Eles são membros da Igreja do Palmares, não é isso? Palmeiras, do meu querido amigo pastor Ismael. Então, vem cá, pastor, e a Fernanda também. Olha só que casal bonito, gente. Pastor Geraldo é pastor de famílias ali na Igreja do Palmeiras, e eles vão hoje, dentro do nosso cronograma, falar sobre família como sal e luz, mas também pensando a família no contexto das 4 mesas. Eu estou até curioso ver, né? Essas 4 mesas e tudo mais. Então, qual que é a nossa proposta, irmãos? Só para os irmãos entenderem a nossa dinâmica. Nós teremos agora a palestra, e em seguida a palestra nós vamos ter aí aquele nosso tradicional cafezinho de 5 minutos hoje, só para tomar um cafezinho, só para os irmãos levantarem um pouquinho, ir ao banheiro, e depois nós vamos voltar para perguntas e respostas, né? Então, à medida que o casal estiver ministrando e falando aquilo que Deus colocou no coração deles, nós temos ali a nossa irmã Layara ali atrás, está vendo? A Layara já devidamente posicionada, com a sua prancheta, papel e caneta. Então, se você, à medida que você for recebendo o conhecimento, você tiver alguma dúvida, alguma questão, só levantar a mão que a Layara vai chegar até você, aí você vai escrever a sua pergunta, ok? Por quê? Qual que é o objetivo? Depois nós vamos recolher todas as perguntas, nós vamos fazer aqui uma mesinha e tal, e aí a gente vai ter agora a oportunidade também de os irmãos terem as suas perguntas respondidas pelo pastor Geraldo e pela irmã Fernanda, tá certo? Então, 2 momentos, primeiro de palestra, depois de perguntas e respostas. Então, não fique com vergonha, faça a sua pergunta, nenhuma pergunta é desnecessária, todas elas, à medida do possível, serão respondidas, tá certo? Então, pastor Geraldo, irmã Fernanda, fiquem muito à vontade, que Deus possa usar vocês poderosamente, a casa e o púlpito de vocês. Tem outro microfone para ela, que acho que vai ficar mais fácil o movimento. Bom dia. Vocês estão bem? Ixi, rapaz, tô achando que o café era para ter sido antes, viu, pastor Pedro? Porque eu falei bom dia que o pessoal tá meio assim, dá para passar o café antes, você acha?
passar um cafezinho lá para o pessoal acordar aqui. Bom dia, pessoal. Agora sim, agora eu vi que vocês acordaram. Tudo bem com vocês? Então tá bem. Deixa eu apresentar aqui a moça mais bonita do mundo. As outras mulheres ficam chateadas, mas, gente, ela é a mais bonita e é disparado. Fernanda é minha segunda? Ela é a segunda? Não, eu concordo, verdade. Segunda, você tem muita razão. Eu e Fernanda somos casados. Esse ano a gente completa 15 anos de casamento, viu? Eu sei certinho, tá vendo? Dia 4 de setembro a gente completa 15 anos. Nós somos pais do Gabriel, de 7 anos, e da Maria Flor, de 4 anos. Fernanda é bióloga de formação. Fernanda, opa, tinha um buraquinho aqui, pastor Pedro. Ué, acertou. Obrigada. Deu. Fernanda é bióloga de formação e trabalha na UFMG. Eu sou publicitário de formação também, minha primeira formação é em publicidade. E depois é que eu fui fazer teologia. Nós atuamos na Igreja Batista do Palmeiras como pastores de família. Estou vendo aqui o Neuber e a Natália, que eram de lá, né? Passaram um tempo com a gente lá. E é um privilégio estar aqui. Recebi o convite do pastor Tiago. Recebi o convite do pastor Tiago porque o Tiago também, além de pastor aqui dessa igreja, também é diretor da unidade Betim do Colégio Batista. E eu também trabalho na Rede Batista de Educação, eu trabalho na área do marketing. E aí a gente tem uma convivência mais próxima, né? E aí ele foi e me fez esse convite irrecusável, viu, pastor Pedro? Eu estou à disposição para servir sempre que vocês precisarem, tá bom? Eu e Fernanda. E aí ele foi e compartilhou com a gente o tema Sal e Luz, que eu imagino que vocês estejam tratando dentro do tema das bem-aventuranças. Ele, inclusive, me passou o texto do Stott, que é muito bom, por sinal. E aí a gente ficou pensando assim, como é que famílias podem ser sal e luz nesse mundo, né? O princípio básico do sal, que é o de preservação, né? Preservação dos princípios, preservação da ordem natural das coisas, e luz de iluminar as trevas. Como é que, como famílias, nós preservamos os costumes e iluminamos no meio das trevas? Eu e Fernanda gostamos muito de um versículo que está lá no livro de Josué e que é dito pela própria boca do Josué, no capítulo 24, no verso 15. Todo mundo conhece de cor e salteado esse versículo. Eu vou falar assim a primeira parte, vocês falam a segunda parte. Eu e minha casa... Esse talvez seja um dos versículos mais usados por aí, né? Mas esse versículo, em geral, ele é meio desgastado, assim, né? A gente usa ele como se fosse uma coisa meio poética, né, Fernando? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu tenho a impressão que naquele contexto, quando Josué disse isso, não é uma declaração poética, não é um negócio assim, vou falar aqui uma frase de impacto aqui, sabe? Eu tenho a impressão que, no fim das contas, é um posicionamento de Josué. É um posicionamento de liderança, é quase uma fala profética. Eu sei que no meio batista a gente não usa muito essa expressão, né? Mas é quase uma fala profética, assim, ele dizendo, olha, eu, Josué, assumo o papel de sacerdote da minha casa. E a partir de hoje, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não é um negocinho assim, de, vou falar aqui para esse pessoal ficar impressionado. Não, Josué fala assim, olha, eu sei que a fidelidade de Deus começa no ambiente familiar. Lá em Gênesis 12, quando Deus fala assim, Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para a casa que eu vou te mostrar. E aí Deus fala um monte de coisa com Abraão e fala assim, olha, eu vou te abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E por meio de ti, algumas traduções falam, povos da terra serão abençoados, mas eu gosto daquela tradução que fala assim, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso mostra para a gente que a bênção de Deus não entra no nível individual, não entra na minha vida, não entra na vida da Fernanda. A bênção de Deus entra no meio da família. É por meio daquilo que Deus faz, é que todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Josué entende aquilo que foi dito lá para o patriarca e ele fala só, tudo bem, então eu entendi. Então, é a partir da família é que nós vamos abençoar a terra. E aí Josué fala assim, olha, então eu e a minha casa, nós vamos abençoar o mundo. Eu vou abençoar, obviamente, a minha própria família, mas eu vou abençoar o mundo inteiro a partir da minha família. E aí, hoje,
como disse o pastor Pedro, a gente quer apresentar para vocês 4 mesas. Dentro desse princípio de sermos sal e luz, iluminarmos o mundo e preservarmos as boas doutrinas, a gente conseguiu encontrar 4 mesas que aparecem na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse aparecem 4 mesas, e a gente percebeu que essas 4 mesas, elas estão bem no meio da vida familiar. E eu tenho a impressão que no mundo de hoje, no mundo de distração, no mundo onde a tecnologia a gente coloca dentro do bolso, e ela apita e distrai a gente, e ela vai para a mesa também. Vocês já viram mesa cheia de celular? Né? Pois é, isso distrai a gente demais da conta. E isso pode criar algo que distancie os membros da família. E aí a gente percebeu que tem um princípio aí nessas 4 mesas. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas a respeito dessas 4 mesas e de como que a gente pode viver essa comunhão nessas 4 mesas todos os dias das nossas vidas. Sabe por quê? Uma coisa que a gente identificou é que a mesa é muito mais do que um móvel. Eu falo assim, mesa, você imagina aquele negocinho igual esse aqui. Tem um troço em cima e tem 2 ou tem 4 negocinhos embaixo para ficar em pé. Pode ser de madeira, pode ser de vidro, de acrílico, de ferro, do que você quiser. Você está pensando no objeto, certo? Mas hoje eu queria mostrar para você que, na verdade, a mesa ela não é só um móvel, mas, na verdade, ela pode ser um símbolo de comunhão, de ensino, de adoração. E, no fim das contas, a mesa é um símbolo de eternidade. E é isso que eu queria conversar com vocês. E aí nós vamos pensar onde essas mesas aparecem. Eu vou tratar do aspecto mais teológico, eu vou mostrar para vocês onde que isso está na Bíblia, e aí a Fernanda vai fazer aplicações poderosas na sua vida, que eu tenho certeza que você vai olhar e falar assim, gente, nunca tinha pensado nisso. Então, eu faço um trabalho mais técnico, e a Fernanda vai aplicar no coração de vocês isso. Combinado? Podemos ir nessa? Vocês estão prontos? Então tá, vem mais perto aqui de mim, você está muito longe de mim, não estou gostando de você longe de mim, não. Vamos lá. Primeira mesa que a gente vê, é a mesa que está em Êxodo. Êxodo capítulo 25, verso 23. Se você puder abrir aí, para você acompanhar comigo. Êxodo 25, 23, é a primeira ordem sobre a primeira mesa. E essa mesa, nós vamos dar nomes para essas mesas. Essa primeira mesa é a mesa da presença. Mesa da presença. Eu vou ler aqui na versão NVI, e aí se vocês conseguirem acompanhar, diz assim, ó, Êxodo 25, 23. Faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Temos a primeira instrução para a construção de uma mesa, do próprio Deus para o povo. Fala, olha, vocês vão fazer essa mesa desse jeito, com essa medida aí, nem mais nem menos. E aí no verso 30, logo depois, você desce aí 7 versículos, olha só a ordem. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Então, olha só, dá uma instrução prática, construa a mesa com 90, 45 por 70, com madeira de acácia. E depois, no verso 30, Deus fala assim, aí você vai pegar o pão da presença e vai colocar em cima da mesa e ele vai estar sempre diante de mim. Essa mesa ficava dentro do tabernáculo, que era o templo que o povo estava construindo. Logo, naquela época, Deus não habitava em nós como hoje, graças a Deus. O Espírito do Senhor habitava no tabernáculo, no templo que o povo havia construído. Logo, Deus estava lá no Santo dos Santos. A representação de Deus estava lá no Santo dos Santos. E essa mesa ficava um pouquinho antes ali. Então, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, adentrava esse lugar e comia o pão. Olha que coisa legal. Ele comia o pão na presença do Senhor. Vocês conseguem identificar? Vamos supor que aqui é o Santo dos Santos e a mesa está aqui do lado de fora. Então, a presença do Senhor habitava nesse local e a mesa ficava logo ali pertinho e ficava um pão ali e o sacerdote entrava e ele comia esse pão na presença do Senhor. Olha que coisa linda isso.
E é por isso que Deus fala, no verso 30, coloque o pão da presença. Quando você comer esse pão, sacerdote, você não está comendo ele sozinho, vai estar só ele lá. Mas lembre-se, você não come esse pão sozinho. Você está comendo comigo, como se eu estivesse sentado com você. Então, a relação de Deus com os homens era intermediada pelo sacerdote. Quando o sacerdote comia o pão na presença de Deus, é como se todo o povo tivesse assentado à mesa com o próprio Senhor, comendo pão com o Senhor. Essa era a instrução. E aí aqui a gente precisa abrir um parêntese e a partir de agora vocês precisam guardar muito bem esses dois princípios. A diferença entre instrução e princípio. Instrução é uma coisa, princípio é outra. Vamos lá. O povo recebeu uma instrução a respeito de fazer uma mesa e colocar um pão. Isso é uma instrução. Mas há um princípio maior por detrás dessa instrução. Há algo que justifica essa instrução. Vou dar um exemplo aqui simples para vocês. Lei da semeadura e da colheita. Há uma instrução. Plante. E aí você plantar, você vai colher batata, você vai colher e tal. O princípio maior é que tudo que você plantar, você vai colher. Então a instrução é a instrução básica. Ó, você precisa adubar o terreno, você precisa abrir o buraco, abrir a cova, botar semente e tal, e vai sair. Isso é uma instrução. Mas o princípio é, tudo que for plantado será colhido. E isso vale para crente e não crente. A lei da semeadura, e aí agora vamos considerá-la espiritualmente mesmo, não na terra, independente se a pessoa é salva ou não, tudo que ela plantar, ela vai colher. Há um princípio por detrás disso, há um princípio por detrás dessa instrução. A instrução é semeie. A instrução é semeie, mas o princípio maior é tudo que você semear, você vai colher. Então há uma ordem maior e que independe de onde nós estamos e quem nós somos. Certo? Ficou claro entre instrução e princípio? Então, eles receberam uma instrução sobre fazer uma mesa e colocar um pão lá em cima para eles comerem lá. Mas qual vocês acham que talvez seja o grande princípio por detrás disso tudo? Qual vocês acham que talvez seja o grande propósito por detrás dessa instrução entre ter uma mesa de 90 por 45 por 70 com um pão e o sacerdote vai e come um pão? Há algo por detrás disso. E aí, você não precisa abrir a sua Bíblia não, mas olha só, João 6, 48 e 51 fala assim, o próprio Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne e eu darei pela vida do mundo. Então, Deus, lá bem antes da vinda de Jesus, dá um princípio para construir uma mesa. Dá uma instrução para construir uma mesa. Mas que tem um princípio maior por detrás. Esse pão representava o próprio Cristo. Era a presença do próprio Deus ali na mesa. Então, o que talvez Deus estivesse dizendo é o seguinte, olha, você está achando que, na verdade, eu estou aqui dentro dos santos. Mas talvez você não tenha entendido que o princípio maior é que eu esteja na mesa com você. Eu sou o pão da vida. Preste atenção quando você se senta à mesa e come. Preste muita atenção todas as vezes que você se assentar à mesa. E é isso que nós chamamos aqui de princípio da mesa. E aí a Fernanda agora vai dar uma aula para você sobre isso. Então, com a mesa da presença, nós aprendemos que Jesus, o próprio pão da vida, ele se faz presente nos momentos mais simples e cotidianos do nosso lar. O próprio Cristo, ele está presente na nossa mesa. Não importa se somos 2 assentados à mesa, 3 ou 12, como na mesa de Jesus, que veremos um pouquinho mais adiante. O importante é o reconhecimento da presença de Jesus ali conosco. A presença de Deus na nossa mesa, ela não depende do número de pessoas. Ela não depende da qualidade da comida que a gente serve. Ela não depende da beleza dos nossos pratos, dos nossos panos, da beleza das nossas louças.
ele prometeu simplesmente estar presente. As famílias que priorizam a mesa, elas não apenas se alimentam, mas elas são curadas, elas são fortalecidas, elas são restauradas, os vínculos entre os seus membros são refeitos e fortalecidos. Pesquisas recentes têm se voltado a estudar os benefícios da prática das famílias que realizam as refeições em conjunto. E os resultados têm mostrado que as refeições em família, elas reduzem os índices de depressão, elas fortalecem os vínculos, elas constroem memórias saudáveis, elas abrem espaço para o diálogo, para a conversa, para o compartilhar do alimento, mas também para compartilhar a presença do pão da vida que está ali conosco. A palavra de Deus já dizia, né, muito antes dessas pesquisas, que onde está 2 ou 3 reunidos, ali ele se faz presente. O pão da presença, que é Jesus, ele não apenas nos nutre fisicamente, mas ele nutre a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. E a gente não pode perder isso de vista. A gente não pode perder esse privilégio que é ter Jesus conosco ali. Eu não sei se vocês conseguem lembrar disso ou pensar nisso, assim, né? As memórias talvez mais marcantes que você tenha da sua infância provavelmente não envolve dinheiro, não envolve nada grandioso. Provavelmente as memórias mais preciosas que você tem de quando você era menor provavelmente estavam relacionadas a uma mesa, a uma avó que talvez fazia uma comida gostosa, a um momento que não envolvia nada de coisas, mas envolvia gente, envolvia o compartilhar, envolvia a comunhão. E aí, como eu disse, no mundo de hoje, no mundo de distração, no mundo onde a gente tem muitos estímulos para poder atender, a gente tem negligenciado esse tempo de família, em comunhão, sentado à mesa. E como disse a Fernanda, a compreensão de que todas as vezes que nós sentamos à mesa para comer juntos, o próprio pão da vida está lá. O próprio Cristo come com a gente. Mas a gente se esquece disso porque tudo é muito corrido. E a gente come com o prato na mão, correndo, com o celular atendendo. Então, assim, esse princípio da mesa da presença faz com que a gente precise voltar a compreender que, se somos sal, nós precisamos preservar o princípio de que a mesa é um lugar sagrado. Guarde isso no seu coração. Primeiro princípio. E aí a gente quer ir para o segundo, da mesa da comunhão. Essa é muito legal. A mesa da comunhão, ela aparece na Bíblia um pouquinho antes da festa da Páscoa. Um pouquinho antes da festa da Páscoa. E aí ela já envolve o próprio Deus encarnado. Um pouquinho antes da festa da Páscoa, não precisa abrir sua Bíblia também, não, eu vou ler. Lucas, capítulo 22, versos 10 a 12, diz assim, olha, presta bastante atenção. Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes na qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Vocês conseguem reconhecer essa cena, certo? Jesus ia celebrar a Páscoa dos judeus. E você conhece muito bem a história da Páscoa dos judeus, né? Eu não preciso ficar aqui falando. O povo foi liberto do cativeiro do Egito, atravessaram o mar, mas antes disso houve uma festa de passagem, onde um cordeiro precisou ser morto e o sangue dele precisou ser aspergido sobre os umbrais das portas para que o anjo da morte, quando passasse, preservasse a vida daqueles que estivessem dentro daquela casa. Essa é a historinha básica da Páscoa. A passagem do anjo que preservou a vida daqueles que estavam cobertos pelo sangue do cordeiro. Olha que coisa linda. Olha que coisa bonita isso. Então, ali era o momento em que Jesus, como um bom judeu, comemoraria essa passagem, esse momento de libertação, esse momento em que eles foram salvos da própria morte. E aí, olha que interessante.
Eles vão celebrar a Páscoa, mas eles não têm onde fazer essa Páscoa. Onde que eles vão comer? Jesus era um rabino itinerante, ele rodava por aí, não tinha um lugar certo para ficar. E aí, ele fala assim, olha, vocês vão entrar na cidade, vocês vão achar um cara carregando um pote d'água, vocês vão atrás dele. A casa onde eles celebram essa Páscoa era uma casa que já estava preparada para eles. E tem um detalhe muito interessante, uma palavrinha que aparece aqui, que me mostra uma característica interessante a respeito dessa casa. Ele fala assim, olha, ele vai te mostrar uma sala ampla no andar superior. Pensa aqui comigo, as casas eram feitas de pedra estruturalmente e madeira. Uma casa de 2 andares nessa época, gente, era um palácio. Vocês imaginem amontoar pedra e fazer 2 andares de pedra com madeira? Era uma obra de engenharia que não era simples. Logo, era uma casa de alguém muito rico. Não era uma casinha qualquer. Era uma casa que tinha uma mesa que cabia 12 pessoas. Olha que interessante isso. Olha que coisa, um detalhe tão pequenininho, mas que mostra algo maravilhoso. É que quando nós estamos nos movimentando diante de Deus, quando Deus vai à frente preparando as coisas, Ele prepara muito além daquilo que nós imaginamos, muito mais daquilo que a gente desejava para a gente mesmo. E aí Deus prepara um banquetão, um grande banquete para o filho dele e para os 12 amigos dele, mas não prepara num lugar qualquer, prepara numa espécie de palacete. E aí eles sobem, e aí eles têm esse momento de comunhão nessa mesa lá, e aí a gente se acostumou a ver aquele quadro do Da Vinci, a gente acha que todo mundo sentou tudo do mesmo lado, né? Mas eu acho que eles dividiram, deve ter ficado 6 para um lado, 7 para o outro, compartilhando ali aquela mesa, né? Compartilhando essa mesa da comunhão. Agora, durante essa comunhão, durante essa mesa, quando Jesus parte o pão, ele diz exatamente aquele verso que a gente acabou de ler na mesa da presença, de que Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu estou partindo o pão aqui, mas deixa eu te falar, esse pão aqui é metafórico. Eu sou o pão da vida. E diante desse lugar maravilhoso aqui, eu preciso que vocês compreendam que se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não terão comunhão comigo. Parece um negócio meio estranho, não parece? É uma palavra meio pesada. Mas aí, a gente consegue perceber nessa mesa da comunhão, num local preparado por Deus para eles, a gente consegue perceber um princípio muito, muito peculiar e muito bonito, por sinal. E aí a Fernanda vai conseguir mostrar para vocês como que essa mesa, num local preparado, montado pelo próprio Deus, e como que a gente pode aplicar esse princípio nas nossas vidas. Nós aprendemos com Jesus que na mesa da comunhão há espaço para todos. Na mesa de Jesus havia espaço para Judas, que em poucas horas iria traí-lo. Mas na mesa de Jesus também havia lugar para João, o apóstolo amado, amigo fiel, companheiro e leal de Jesus. Na mesa de Jesus também havia lugar para Pedro, que apesar de todo o discurso de lealdade, iria negar Jesus em breve. Na mesa de Jesus há lugar para todos, todos são bem-vindos e são tratados de maneira igual. Você já reparou que quando nós nos assentamos à mesa, nós ficamos todos na mesma altura? Nós conseguimos olhar uns nos olhos dos outros. Não tem maior, não tem menor, não tem grande, não tem pequeno. Somos todos iguais na mesa de Jesus. Mesmo quando nós colocamos uma criança na mesa, né? Nós temos uma menina pequena e ela fica na cadeirinha dela. Mas na mesa, ela está à nossa altura também. Na mesa de Jesus, todos são convidados e têm espaço. Na mesa de Jesus, todos estão à mesma altura. Não há superioridade, não há distinção. E na nossa casa também precisa ser assim. Quando a gente vai fazer uma refeição em família, a gente pergunta, quem quer orar? E às vezes uma das crianças levanta a mão e ora.
né? E a nossa pequena, de vez em quando, ela ora pela Peppa Pig, ela ora por vários personagens de desenhos. Mas a gente não vai e ora depois, porque a oração dela não valeu. A oração dela é importante. A oração dela é suficiente. Ela tem o mesmo valor na nossa mesa. Outra coisa que aprendemos com a mesa da comunhão é que as pessoas que estão à mesa, elas são mais importantes do que as coisas que estão sobre a mesa. Eu queria falar algo com muito carinho, principalmente para as mulheres nessa manhã. A gente tem vivido a ditadura da mesa posta, não é verdade? Eu não quero te falar para não fazer. Não quero te incentivar a dar o seu melhor para a sua família. Né? Às vezes a gente guarda o melhor para os de fora, né? O prato da visita, o copo quando vem visita. Eu acho que você precisa, sim, usar com a sua família. Mas a gente tem deixado de compartilhar a nossa mesa quando a gente não tem aquela mesa. Outro dia, uma irmã na nossa igreja falou comigo assim, eu queria tanto te convidar para um café, mas eu não tenho aquela mesa bonita. E eu falei assim, minha irmã, eu não olho isso não, pode me chamar, eu levo o bolo, você faz o café. Mas a gente tem perdido a oportunidade de receber as pessoas na nossa casa. Né? Porque a gente precisa ter aquela mesa, a gente precisa ter aqueles pratos, aqueles talheres, aqueles copos. E virou uma obrigação. E a gente perde o mais importante, que é a presença e que é a comunhão. As lembranças mais lindas que eu tenho da minha infância foram ao redor da mesa da casa da minha avó. Uma mesa simples, de madeira, lá no interior, bem na roça. Mas que ela estava sempre à disposição das pessoas. A minha avó, ela morava do lado do único hospital da cidade que atendia o SUS. E, às vezes, as pessoas iam para o hospital e demoravam a ser atendidas. E passava do horário do almoço. E, quando elas saíam do hospital, elas sabiam que encontrariam um prato de comida na casa da minha avó. Uma mesa simples, sem forro, sem louças, mas que estava sempre disposta a compartilhar. Às vezes a gente chegava lá de surpresa, né? Às vezes já era 3, 4 horas da tarde e tinha alguém comendo na mesa dela. E o G olhava para mim e falava assim, quem que é? E eu, não sei. Às vezes eu nem sabia quem eram aquelas pessoas, mas aquela pessoa sabia quem era a minha avó. E sabia que na mesa dela ela encontraria comida, e que, mais do que comida, ela encontraria um abraço, ela encontraria uma oração, ela encontraria um consolo, um ouvido atento. Porque a minha avó decidiu que as pessoas daquela mesa eram mais importantes do que ela tinha para oferecer. A minha avó reconhecia que ela tinha recebido muito mais do que ela poderia oferecer. E a gente tem perdido isso. A gente tem perdido a oportunidade de compartilhar a mesa. A gente tem perdido esse privilégio de estar à mesa, de abençoar os outros, de ser abençoados. Essa casa que o G falou sobre a ceia, ela era de um anônimo. Ele poderia ter o dinheiro que fosse, mas o nome dele não é citado. Ele não era alguém que foi citado na Bíblia, mas foi alguém que abriu a porta da sua casa e que disponibilizou a sua mesa para o compartilhar. Naquela casa havia generosidade. E essa mesa da comunhão, essa mesa da generosidade, ela já apontava para a terceira mesa, que é a mesa espiritual. A mesa espiritual, ela vai aparecer daqui a pouquinho para vocês. Eu só queria abrir um parênteses a respeito da vó Eugênia, a vó da Fernanda. É que, de fato, essas coisas aconteciam. E várias vezes aparecia gente lá que eu não tinha a menor ideia de quem que era. E aí eu descobri que, às vezes, nem ela sabia quem era aquela pessoa. Não era só eu que não sabia quem era a pessoa. Mas ela própria, às vezes, não sabia quem era. Era filho do fulano, filho do Beltrano. O famoso mineiro, né? Você é filho de quem? Era filho de alguém. E ela acolhia essas pessoas. Isso mostra para mim, de forma muito clara,
que a nossa mesa, a mesa da sua casa, também pode servir para ser luz no mundo. Essas pessoas que entravam na casa da avó Eugênia para comer uma comida, para serem abençoados pelas mãos da dona Eugênia, não saíam da mesma forma. Elas entravam, comiam e saíam abençoadas, não pela comida, mas pela generosidade da avó Eugênia. E aí eu queria te perguntar, a sua mesa é uma mesa de generosidade? A mesa da comunhão da sua casa também serve para iluminar o mundo? As pessoas que se sentam à sua mesa, elas saem da sua mesa diferente da maneira que elas sentaram? Guarda isso no seu coração também. E se pergunte a respeito disso todos os dias. E aí a gente vai para a mesa espiritual. Essa é uma mesa espetacular. Logo depois da ressurreição de Jesus, isso é um texto que vocês conhecem muito bem também, Jesus caminha com os discípulos no caminho de Emaús. Vocês conhecem essa, né? Jesus vai caminhando e ali vai conversando, e aí ele vai descrevendo o que a lei falava a respeito dele próprio. E aí os dois discípulos iam ouvindo, e aí uma frase que eu acho linda, 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 no final desse trecho, eles falam assim: não nos ardia o nosso coração quando ele falava sobre as Escrituras. Vocês imaginem o próprio Cristo explicando sobre as Escrituras, sobre ele próprio. Mas no final dessa caminhada, eles chegam num lugar e falam assim: olha, já está tarde, eu acho que não dá para a gente continuar essa caminhada. O que vocês acham da gente se assentar aqui e comer um pouquinho? Opa, mais uma mesa. E nessa mesa o próprio Cristo ressurreto senta lá para comer com esses dois discípulos. E aí ele senta em Lucas capítulo 24, os versos 30 a 32, diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, olha o pão de novo aí, gente, deu graças, partiu e o deu a eles. E essa é a parte bonita. Eles passaram esse tempo todo conversando e não sabiam quem era aquele homem que estava lá batendo aquele papo com eles. Mas pela terceira vez a gente vê aqui um pão sendo partido. E olha só, quando Jesus partiu o pão e deu para eles, o que fala? Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E aí vem esse trecho que eu acho maravilhoso. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O pão e a mesa aparecem pela terceira vez. É a terceira mesa com o terceiro pão. E nesse caso, quando o pão foi partido, o que aconteceu? Os olhos deles foram abertos. É por isso que nós chamamos essa mesa de mesa espiritual. O que Jesus faz ao longo desse caminho, enquanto ele caminhava de Jerusalém até Emaús? Que não era uma caminhada muito pertinha, não. Era uma caminhadinha longa, viu? Não era essa caminhadinha da Andradas aqui, não. Era um negocinho um pouquinho maior. Ele passou talvez quilômetros conversando com esses homens, e o que ele fez com esses homens enquanto ele caminhava? Expunha a palavra. A mesa espiritual, o local onde a gente assenta para poder se alimentar, também é o lugar onde nós podemos expor a palavra. E durante esse caminho, Jesus mostrou para esses homens, falou: vocês não entenderam que a Bíblia que vocês leem, que a Tanakh, que a Torá que vocês leem, na verdade, está falando sobre mim. Vocês não perceberam que tudo isso que vocês leem diz respeito a mim? Então ele passou esse tempo todo ensinando, durante quilômetros, falando sobre tudo que está aqui. E aí, depois de ensinar, ele se senta e come na mesa. E é o momento da comunhão, é no momento em que eles partem o pão, é que os olhos espirituais deles se abrem e eles compreendem a presença do próprio Deus encarnado do lado deles. Esse princípio da mesa espiritual talvez seja aquele que queima os nossos corações. Na mesa espiritual, os nossos olhos são abertos, os nossos olhos espirituais são abertos. Como falamos lá na primeira mesa,
nós, como sacerdotes do nosso lar, nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de abrir os olhos espirituais uns dos outros. Lembre-se que a nossa mesa não é um local apenas para nutrir o nosso corpo, mas também para nutrir a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. O texto diz que, enquanto ele falava, o coração dos discípulos ardia. Não era a barriga, não era o estômago, não era a pimenta da comida. Era o coração. E o coração ardia por causa da palavra. Por causa da palavra que era dita a eles. Quero ler um trecho lá de Deuteronômio 6, de 6 a 9. Lá diz o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu cresci, praticamente na igreja, e durante a minha juventude, a minha adolescência, eu sempre escutei uma frase, eu tenho certeza que você já escutou, que diz assim: pregue a palavra em todo tempo, e, se preciso, use palavras. E a gente se apoiou muito nisso, em pregar apenas usando o nosso testemunho. Mas hoje eu sinto que nós perdemos o hábito de pregar a palavra, de falar da palavra, de ensinar a palavra. E nós precisamos fazer isso na nossa mesa. Porque os olhos espirituais nossos e dos nossos filhos só serão abertos através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai abrir os olhos espirituais dos nossos filhos, que vai convencê-los do pecado, que vai convencê-los da justiça, que vai convencê-los de que eles precisam de Jesus. Nós voltamos ao hábito de usar a Bíblia em papel na nossa casa. Porque, às vezes, a gente está lá lendo a Bíblia no celular, mas o seu filho olha para você e ele não pensa que você está lendo a Bíblia. Ele olha para você usando o celular e pensa que você está usando o celular para outras coisas. Mas nós voltamos com o hábito de usar a palavra em papel para que eles olhem para a gente e vejam que nós temos o nosso tempo de leitura da palavra e de que é um momento importante. Outra coisa que nós fazemos muito na nossa casa, e que eu lembro muito da minha infância também, é de decorar versículos. Antigamente a gente fazia disputa na igreja, de quem tinha mais versículo decorado. E como isso é importante? Desde que meu mais velho, era bebê, toda vez antes de colocar ele no berço, eu falava um versículo para ele, e que a gente fala até hoje. E eles decoraram esse versículo. A gente tem um outro versículo que a gente fala quando a gente acorda. E com isso, a palavra está sendo pregada. Não só o nosso testemunho, mas a palavra que é viva, que é eficaz, que arde o nosso coração e que faz os nossos olhos espirituais serem abertos. E eu queria te desafiar a fazer isso na sua casa. A usar a mesa, a usar esse momento para resgatar a oração, resgatar o hábito de decorar os versículos, de ler a palavra. Você não precisa fazer um culto, com introdução, pós-lúdio, prelúdio, mas você pode transformar esse momento em um culto ao Senhor, lendo um versículo, decorando um versículo, cantando uma música, porque a palavra, meus irmãos, ela precisa ser pregada. E ela precisa ser pregada a começar da nossa casa. Quando a Fernanda leu aqui o texto de Deuteronômio, e as escreverás a palavra nos umbrais da sua casa e nas suas portas. A gente levou isso tão a sério que na casa que a gente morava antes, tinha uma parede lá que a gente escreveu um monte de versículo na parede. A gente chamou uma moça que faz aquelas letras bonitas, sabe, pastor Pedro? E aí ela foi escrever um versículo que a gente gosta muito. E aí ela foi escrever no jeito bonito, e é o versículo que a gente fala todas as manhãs quando a gente vai tomar café. E aí o Gabriel, nosso filho, ele decorou esse versículo quando era pequenininho, e até hoje esse talvez seja o versículo que a gente usa o tempo inteiro na nossa casa. Então, esse princípio da mesa espiritual, a gente acaba perdendo
exatamente por conta do tempo corrido, da distração, e nós jogamos fora esse tempo precioso de família, onde ela não existe só para comunhão, mas para instrução e para adoração. Queria que você também considerasse a possibilidade de resgatar isso na sua casa, porque isso, além de salgar o mundo, também ilumina, porque nós vamos passar, mas os nossos filhos continuarão, e eles vão continuar iluminando o mundo. E aí nós vamos para a quarta mesa e última. E é a última mesmo, porque está lá em Apocalipse. E essa talvez seja a mesa definitiva, e essa é maravilhosa. É a mesa definitiva. Nós passamos a nossa vida inteira ao redor de uma mesa, mas em Apocalipse a gente vê uma mesa, que é uma mesa eterna. E olha que coisa maravilhosa, que em Apocalipse, capítulo 19, eu vou ler só os versos 9 e 17, você pode só acompanhar. Fala assim. João escrevendo, e aí João fala assim: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Há um banquete nos aguardando. Há uma mesa definitiva, e eu imagino uma mesa onde caiba todos aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Você imagina uma mesona dessa? Uma mesa do tamanho da Ásia, de ponta a ponta, assim, sentados todos aqueles que foram libertos do pecado. Essa mesa existe. Se está na Bíblia, eu creio nela. Por isso, eu tenho a impressão que a vida inteira, do 0 aos 80 anos, se você viver até os 80, do 0 aos 50, a sua vida inteira, toda a sua vida, lembra daquelas duas palavrinhas? A nossa vida, na verdade, é uma instrução só. A nossa vida é só uma instrução. Porque, na verdade, há um princípio maior a respeito da nossa vida, que é muito maior do que a nossa própria vida. A vida é uma instrução do princípio da vida que nós vamos desfrutar com o próprio Deus na eternidade. É como se essa vida fosse só um detalhe. Olha, eu vou te explicar algumas coisas, eu vou te dar algumas instruções a respeito dessa vida, porque depois, na sua vida de verdade, na sua vida eterna, você vai vivenciar essas instruções que eu te dei aqui durante o tempo que você viveu nessa terra. E aí eu queria, de verdade, eu gosto muito disso, mas de verdade eu queria que você, se você não quiser fechar o olho, não precisa fechar não, mas eu queria que você imaginasse um minutinho essa mesa, você sentado nessa mesa, gigante, e de repente entra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do universo, e se senta na ponta da mesa e parte o pão para servir esse pão para a gente. Você consegue imaginar isso? Você consegue enxergar essa cena? E aí eu penso que o pão da presença que aparece o tempo inteiro, ele vai deixar de ser só uma instrução e ele vai passar a ser real, palpável, e nós vamos comer à mesa do Rei, sentado com o próprio Rei. Nós vamos nos assentar nessa mesa, na mesa do Cordeiro, que foi morto pelos seus pecados, pelos meus pecados. O Cordeiro vai se assentar. E aí ele vai sentar nessa cabeceira que eu imaginei. Ele vai chegar e vai se assentar com a sua coroa e vai sentar na ponta. Pastor Pedro, quem que é o engraçadinho aqui da igreja? Levi é o engraçadinho? Levi, justo você, hein? Levi vai estar sentado pertinho, Levi, você acha?
Eu tenho certeza que você vai estar certinho lá. Aí vai entrar o rei e vai se assentar à ponta. E aí o Levi, engraçadinho, né, vai manter a sua graça na eternidade. Vai olhar e vai soltar lá do meio da mesa, vai falar assim: quem senta na ponta paga a conta, hein? Não é? Não vai soltar essa? Vai, Levi. Quem senta na ponta paga a conta. E aí, o rei, provavelmente depois de uma gargalhada como um trovão, ele vai olhar para o Levi e vai falar assim: Levi, meu amigo, a conta já foi paga lá na cruz. Levi, meu amigo, já está tudo pago. Você está aqui porque eu paguei a conta. Você está aqui, você está sentado nessa mesa, porque a conta já está totalmente paga. Você não ia ter a menor condição de entrar aqui se não fosse pelo meu sacrifício na cruz. Vocês percebem que se por um acaso você consegue perceber, na verdade, que a história das mesas, desse monte de mesa que eu contei, que a Fernanda explicou, que a Fernanda aplicou na sua vida, na verdade é a história do nosso relacionamento com Deus. Desde o pão da presença, lá da primeira mesa que foi feita. As mesas, elas só são a metáfora. Elas só são o ensaio daquilo que nós vamos viver eternamente. As mesas são a instrução do princípio, que é viver a vida eterna, assentado à mesa com o rei. E aí, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Se você não se dedica a viver um tempo de comunhão ao redor da sua mesa, da mesa da sua casa, com a sua família, se você não separa um tempo para estar junto com a sua família ao redor da mesa, hoje, eu preciso te falar um negócio muito importante. Eu acho que você não vai gostar da eternidade. Porque na eternidade nós vamos estar assentados na mesa do rei, comendo com ele. Então, se hoje você negligencia a sua mesa, quando você chegar na eternidade, você vai preferir ficar no celular da eternidade. Você vai preferir resolver os seus problemas da eternidade, mas você não vai querer sentar na mesa do rei. Deu para entender? Se precisar, eu desenho. Aqui na terra a gente já antecipa essa mesa do Cordeiro. Aqui na terra a gente já faz a antecipação daquilo que nós vamos viver na eternidade. A vida é uma instrução, é uma mera instrução. Porque o princípio maior nos aguarda na eternidade, quando o Cordeiro vai abrir, eu imagino uma cortina, talvez alguma coisa bonita, que ele abre, e ele entra, e ele senta com a gente, e come com a gente, e parte o pão para a gente, e multiplica o pão. E é por isso que eu e Fernanda levamos muito a sério o momento da mesa, porque a gente sabe que na eternidade nós vamos viver a eternidade ao redor de uma mesa. Mas com um detalhe, o pão não vai ser só metáfora, o pão vai estar sentado na cabeceira. E aí, eu queria que você considerasse que a mesa é só uma metáfora, mas eu queria que você entendesse que há um estilo de vida que se revela nos detalhes, inclusive na maneira como nós conduzimos as nossas refeições, os nossos diálogos, as nossas orações. E se você deseja, assim como Josué, que a sua casa sirva ao Senhor, comece hoje. Transforme a sua casa num lar. Transforme a sua mesa num altar. E transforme a sua rotina num culto. Porque quem deseja o céu, começa a viver ele hoje, à mesa, com Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque nós percebemos, ó Pai, diante desse passeio pelas mesas que o Senhor nos apresenta na sua palavra,
que nós vivemos uma mera instrução, a nossa vida é só uma mera instrução, porque o princípio maior é viver a eternidade com o Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos ajude nessa vida, ó Pai, a sermos sal e luz, a preservarmos aquilo que o Senhor deseja que nós preservemos, ó Pai, e a iluminar o mundo em trevas, e que isso aconteça na nossa casa, ó Pai, ao redor da nossa mesa. Que a nossa mesa seja uma mesa onde nós tenhamos comunhão, onde a gente possa abrir os nossos olhos espirituais, onde os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa família possa ser instruída, ó Pai. Use, ó Pai, as nossas mesas como um altar onde nós prestamos culto ao Senhor, ó Pai. Obrigado pelo sacrifício do seu Filho Jesus na cruz. E obrigado, ó Pai, porque foi a partir do sangue dele é que nós poderemos um dia nos assentar ao banquete que o Cordeiro vai servir para a sua noiva. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos instrui. E obrigado porque o Senhor nos mostra o princípio da nossa vida. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.